Olá pessoal, começa agora mais um Canal Rural Entrevista, programa que discute os principais temas do agro no momento. E hoje eu recebo o Reginaldo Minaré, diretor executivo da Associação Brasileira de Bioinsumos. E o nosso assunto de hoje, claro, é a nova lei de bioinsumos, que trata, entre outros pontos, a produção, o registro e a comercialização de bioinsumos. Reginaldo está lá em Brasília, vamos falar desse assunto, essa lei tão importante, que foi aprovada na véspera de Natal do ano passado, 24 de dezembro, pelo presidente Lula. Foi um presente para o setor que aguardava essa regulamentação já há algum tempo. E eu já te pergunto, Minaré, logo de cara, nesses 3, 4 meses aí, o que mudou na prática? Melhorou? O que você pode dizer? Bom, Petrin, olha, melhorou muito, principalmente no que diz respeito à segurança jurídica e à expectativa de investimentos do setor, né? Isso a lei trouxe de forma muito clara, né, uma segurança jurídica que afastou, né, todo um processo de disputa que vinha ocorrendo, principalmente no final, né, do ano passado, né, de que a lei não seria aprovada em tempo e que valeria a lei dos agrotóxicos, que teria uma configuração um pouco mais complicada para os bioinsumos, né? Então, teve essa discussão no final do ano passado, mas quando a lei foi aprovada, e foi aprovada da forma como foi, né, e sancionada pelo presidente da República, trouxe um alívio, uma segurança jurídica enorme para quem atua na área de bioinsumos, especialmente os agricultores que produzem bioinsumos para uso próprio. Então, realmente, Pepe, foi um presente de Natal, porque essa lei é uma inovação, uma novidade para o Brasil e uma novidade para o mundo também. Uma lei específica só para bioinsumos, que separa produtos químicos de produtos biológicos, né? É uma novidade que o Brasil apresenta, não só aos brasileiros, mas ao mundo. Você acha que perdeu-se muito tempo imaginando que um poderia roubar o mercado do outro, quando na verdade são coisas complementares, né? Há espaço tanto para os bioinsumos e tanto para os produtos, como pesticidas, produtos agrotóxicos, que são indispensáveis também para a agricultura? Olha, a convivência das duas linhas de produtos, né, químico e biológico, ela já acontece e continuará acontecendo, né? Um exemplo que serve para ilustrar essa convivência é a questão dos herbicidas, né? Os herbicidas, você não tem um herbicida biológico, né, com função como temos os herbicidas químicos. Então, o plantio direto, né, e várias necessidades de manejo, né, mesmo em agricultura que tem um volume maior de utilização de produtos biológicos, né, os herbicidas estarão presentes por um longo tempo, até que surja, né, no mercado algo que os substitua de forma efetiva e com viabilidade econômica. Então, a sua pergunta, se perdeu-se muito tempo, eu acredito que sim. Algumas pessoas estavam com uma visão equivocada e até hoje a gente vê como nos últimos 30 anos, basicamente a lei de agrotóxico que regeu esse universo, né, de bioinsumos, e no caso de controle de pragas, a mesma lei era a lei de químico e de biológico, né? Muita gente ficou preso na lógica de regulação dos químicos e também na lógica de mercado dos químicos. E isso atrapalhou, porque a lógica de mercado e a lógica de regulação dos biológicos é totalmente diferente. A própria ciência na qual os dois setores se baseiam, né, são ciências distintas, né? Um está vinculado à química especificamente e o outro nas ciências biológicas. Agora, essa lei, ela trata tanto da produção, da utilização e da comercialização de bioinsumos, que são coisas completamente diferentes,
No caso, por exemplo, do pequeno produtor, que faz o seu bioinsumo ali na sua própria fazenda para aplicar, ele precisa seguir alguma regulamentação para isso não colocar em risco a agricultura que está ao redor dele? Como é que funciona isso, hein, Minaré? Olha, o pequeno agricultor brasileiro, ele foi basicamente o pioneiro nessa produção para uso próprio, né? A lei, ela foi publicada, né, no dia 24 de dezembro, né, do ano passado, e o poder público tem 360 dias para regulamentar, né? Estabelecer boas práticas de produção, né, tanto para o pequeno quanto para o grande agricultor que produz bioinsumos para uso próprio. Até lá, os agricultores brasileiros seguirão fazendo tal qual eles faziam até então. Uma vez publicadas essas regras, né, tanto o decreto, né, quanto as regras de boas práticas, né, no caso das regras de boas práticas, o agricultor terá até um ano para se adaptar a elas. E certamente serão normas, né, orientadoras para os grandes produtores e terá um manual, né, de orientação para os pequenos agricultores, especialmente aqueles da agricultura familiar. Então, o agricultor, ele continua produzindo tal qual ele produzia e sempre produziu com muita segurança. A gente não tem registros de problemas. E são produtos absolutamente desprovidos de toxicidade, são produtos extremamente seguros, né? Perfeito. O trabalho ali na produção é que precisa ter ali os cuidados, a higiene especialmente necessária, né, para você produzir um bom material. Então, os agricultores, eles continuarão produzindo como sempre produziram, e quando esses manuais que o Ministério da Agricultura publicar, essas regras de boas práticas, né, o agricultor terá até um ano para a ela se adaptar. Então, estamos num caminho bom. Perfeito. E o produtor certamente sabe se está funcionando ou não, né? Ele não vai utilizar um produto que vai ter algum tipo de gasto se não tiver tendo uma repercussão, uma produtividade maior. E no caso, Minaré, a gente tocou do lado do produtor, né? No caso da produção, né? Aquele que vai comercializar, essas regras também ainda serão definidas? Já tem alguma coisa adiantada? Porque já aí a responsabilidade aumenta um pouco mais, né? Porque vão comercializar um produto que o produtor vai gastar dinheiro para comprar e ele precisa ter o mínimo de certeza, ou o mínimo de possibilidade que aquele produto funciona, né? Porque como é que fica a questão do teste de eficácia daquele produto? Eu queria que você esclarecesse um pouco como é que está o pé dessa situação. Olha, a própria lei de bioinsumos, ela já trouxe, né, nas disposições finais da lei, já tem a orientação de que os novos registros, até que tenha a publicação do regulamento, né, do decreto, esses registros ocorrerão tal qual ocorriam anteriormente. Porque todos os bioinsumos já tinham a sua regulação no Brasil. Os bioinsumos para controle de pragas seguiam as regras da legislação de agrotóxico. O de fertilizantes seguia a regra de fertilizantes. E aqueles utilizados na agropecuária seguia a regra da lei de produtos pecuários. Então, o que a lei fez foi trazer todos para uma lei só. Então, temos produtos registrados, os novos produtos seguirão as regras que até então estavam válidas, e a partir da publicação do decreto, aí sim, a indústria que pretender registrar seguirá o roteiro que o decreto assim estabelecer. Uma coisa importante que a lei fez, especialmente para os bioinsumos relacionados ao controle de pragas e doenças, foi dizer textualmente que eles não são mais agrotóxicos. Então, esse é um ponto extremamente importante. E o decreto vai trazer todo o tratamento devido a esses produtos, né, que certamente será diferente daquela adaptação da lei de agrotóxicos
que se aplicava aos bioinsumos. Então, não teremos descontinuidade de registro, os registros que estão no mercado são seguros, e após a publicação do decreto, a indústria que patrocina o registro deverá seguir esse regulamento e os seus produtos entrarão no mercado com base nessa nova regra. Só para deixar claro, esses registros são feitos por quem? Porque no caso dos agrotóxicos é a Anvisa, né? No caso dos bioinsumos é a mesma coisa ou não? Olha, é muito parecida a regra da nova lei de agrotóxico com a regra da lei dos bioinsumos. No caso dos bioinsumos, né, especificamente os bioinsumos para controle de pragas e doenças, o registro de um produto novo será feito pelo Ministério da Agricultura e com a participação da Anvisa e do IBAMA. Perfeito. Para o produto novo aplicado ao controle de pragas e doenças. Aquele produto que já tem, que a espécie, né, de micro-organismo que ele veicula já tem registro, apenas o Ministério da Agricultura fará o registro. É muito semelhante ao roteiro que a nova lei dos agrotóxicos estabeleceu para os agrotóxicos. Perfeito. Minaré, eu quero fazer um intervalo rápido, daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão da sustentabilidade, né, e como é que isso serve de exemplo para o mundo inteiro, né? O Brasil, me parece que é pioneiro nessa questão dos bioinsumos, se não pioneiro, mas pelo menos um exemplo. Vamos pedir só um rápido intervalo então, porque daqui a pouco a gente volta conversando com o Reginaldo Minaré, né, que é responsável, né, pela produção aí, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Bioinsumos. Canal Rural Entrevista faz o intervalo e volta já já. Voltamos com o Canal Rural Entrevista e hoje o nosso entrevistado é o Reginaldo Minaré, diretor executivo da Associação Brasileira de Bioinsumos. Esse é o nosso assunto de hoje. Falar um pouco sobre a questão da sustentabilidade, né, que é uma redundância, né? Bioinsumos e fertilizantes, defensivos, tem tudo a ver com a questão da sustentabilidade, que é um tema mundial, né, Minaré? Como é que o Brasil está em relação a comparação, por exemplo, com os Estados Unidos nesse quesito, hein? Bom, Pedro, o Brasil, ele iniciou, na largada, ele saiu na frente, liderou por um monte de período, continua liderando, mas o mundo está aproximando aí do Brasil, né? Nós não temos mais aquela liderança larga que a gente tinha 4, 5 anos atrás, né? Estados Unidos, por exemplo, está utilizando muito bioinsumos. E lá, tal como aqui, né, tem indústrias que fornecem os bioinsumos prontos para uso e tem indústrias que fornecem insumos para os agricultores que decidiram produzir os seus próprios bioinsumos. Essas indústrias ofertam os inóculos, né, que eles chamam de cultura-mãe, ofertam o meio de cultura para esses micro-organismos se multiplicar e também até fornecem biofábricas. Então, o nosso mercado, ele puxou à frente, mas agora o resto do mundo está vindo para a rota que nós adotamos, né? E isso é muito bom, indica que estamos no caminho certo, né? Liderando de verdade, porque quando você lidera e as pessoas seguem, né, a sua trilha, é porque você está caminhando um caminho seguro, né? E são produtos absolutamente sustentáveis, né? E tem um impacto muito grande no solo, Petri. A construção, a regeneração do solo, né, é muito importante para a agricultura mundial, né? Para a agricultura brasileira e para a agricultura mundial. Então, melhorar a qualidade do solo, com mais vida no solo, né, e com mais matéria orgânica, né, é uma prática interessante, necessária, e os bioinsumos são uma ferramenta importantíssima nessa nova prática agrícola, né, que muita gente está chamando de agricultura regenerativa. Em relação a custo, hoje, comparando-se aí o investimento que se faz
ou se fazia com os insumos normais até então usados, com os bioinsumos, eles são mais baratos, são mais caros ou fica 0 a 0? Não, eles têm um impacto positivo na planilha de custo, Pedro. Isso vai muito assim, do volume, da quantidade, né, de bioinsumos que os agricultores utilizam. Mas quem já está fazendo essa transição um pouco mais madura, né, vamos dizer assim, para o uso de biológicos, indica que tem um impacto de 30% a 35% menos na planilha de custos com os insumos. É uma margem extremamente interessante, né? E essas informações vêm de vários agricultores que trabalham tanto, né, com empresas associadas da ABINS, quanto com os agricultores do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, que é o GAS, né, que também é um associado da ABINS, né? Então, as informações que vêm do campo são informações extremamente positivas, tanto de funcionamento dos produtos biológicos, quanto do impacto positivo na planilha de custos e na regeneração do solo. Em relação, Nós, em relação à produtividade, né, que é outro fator importante, não adianta ser mais barato se não for mais produtivo. Existem alguns estudos em relação ao retorno que o produtor tem na utilização de bioinsumos e também eu ouvi que foi feita uma pesquisa, um estudo na Califórnia, que mostrou que produtos produzidos a partir de bioinsumos tinham, por exemplo, na carne, um gosto melhor, mais saboroso. Teve mesmo esse estudo lá nos Estados Unidos? sim, com relação à produtividade, Petrin, a produtividade ela não tem recuo, né? Você tem o impacto positivo na planilha de custos e a produção não cai. Você não tem uma menor produção. Alguns que já estão consolidados dentro dessa transição, utilizando um volume maior de bioinsumos e de fertilizantes naturais, de remineralizadores, até relatam um certo percentual de aumento de produtividade, especificamente porque a cultura se torna mais resiliente aos veranicos, né, a essa questão climática. Com relação a esse estudo na Califórnia, a Universidade da Califórnia está liderando um trabalho extremamente interessante. São 10 campi, tem 5 hospitais. Eles começaram a ofertar carne da pecuária regenerativa nos refeitórios dos hospitais. E identificaram um retorno muito positivo dos pacientes, tanto com relação ao sabor da refeição, quanto o impacto positivo da refeição na recuperação dos pacientes. Identificaram que a carne produzida pela pecuária regenerativa tem um volume maior de nutrientes. E agora eles estão pesquisando o que faz com que essa prática regenerativa produza produtos com melhor qualidade nutricional. Uma outra empresa, e aí é um grupo de empresas de orgânicos, fizeram também essa avaliação na cenoura produzida pela agricultura regenerativa da Califórnia, e eles encontraram um volume de nutrientes maior do que na cenoura convencional. E estão agora fazendo testes para outros produtos e buscando criar uma métrica para fazer essas avaliações e demonstrar, né, para os consumidores aí os benefícios. Nós, da ABINS, estamos convictos de que essa agricultura regenerativa, Pedro, será a agricultura convencional do amanhã. É uma mudança muito grande na prática agrícola, uma mudança extremamente importante e benéfica, né? Então, acredito que o mundo vai caminhar nessa direção. Eu fiquei curioso agora para falar sobre a questão como é que está o comportamento do mercado, né? Porque os grandes produtores de defensivos convencionais são multinacionais, né? Renomadas, que são muito conceituadas, estrangeiras inclusive, né?
A produção desses bioinsumos, elas acontecem em empresas brasileiras, essas próprias multinacionais estão abrindo o leque para produzir também uma linha de biodefensivos, bioinsumos, né? Como é que funciona hoje o mercado nessa corrida, né, de um setor que está crescendo bastante? Olha, o mercado, Petrin, ele está bastante dinâmico e todas as empresas multinacionais, as grandes empresas que trabalham com químicos, já são também grandes empresas produtoras de biológicos. Todas elas. E a maioria trabalham com produtos de prateleira, que são produtos prontos para uso. Algumas já estão indicando de que trabalharão também com a produção de inóculos. No Brasil, além das grandes multinacionais de insumos, né, que já estão no mercado de biológicos, nós temos várias empresas brasileiras, né, genuinamente brasileiras, trabalhando com bioinsumos. Algumas só com bioinsumos para uso próprio, fornecendo insumos para os agricultores produzirem os seus bioinsumos para uso próprio, outras já aproveitando os dois mercados, ofertando insumos para os agricultores que produzem os seus bioinsumos para uso próprio e colocando no mercado também produtos prontos para uso. Isso para o agricultor brasileiro é muito bom, porque quanto mais alternativa ele tem para fazer o seu desenho de modelo de negócio, de procurar fazer uma prospecção de preços, né, para conseguir insumos mais baratos, isso é ótimo. Né? Ô Minaré, só para a gente encerrar, porque eu só tenho mais um minutinho, é importante você aproveitar esse restinho de programa para... O que você diria para o produtor que nos acompanhou nesse programa em termos de abrir o horizonte, que cuidados ele tem que ter, né, para poder fazer a escolha certa nesse campo dos bioinsumos? Olha, Petro, o agricultor ele precisa mudar a forma de fazer a agricultura, buscar os cursos, solicitar das suas instituições de classe que promovam cursos para ele aprender a utilizar e, se quiser, também produzir os bioinsumos para uso próprio, adotando técnicas de higiene básicas, que é o mais adequado para se produzir bem esses produtos na fazenda, e incentivar também, né, que mais empresas de produtos biológicos sejam instaladas no Brasil. Porque a gente tinha dificuldade com as moléculas químicas, que são basicamente todas importadas. Já com relação aos biológicos, nós não temos dificuldade. Nossa biodiversidade nos fornece os insumos que a gente precisa. Então, é ter otimismo e cobrar as suas instituições de classe que promovam cursos, seminários, para cada vez mais o agricultor ter as melhores informações. Perfeito. Eu conversei com o Reginaldo Minaré, diretor executivo da Associação Brasileira de Bioinsumos. Deu para a gente ter uma ideia aqui desse setor que está crescendo muito e é importante também sempre deixar claro, né, que numa agricultura de larga escala ainda é imprescindível, né, utilizar produtos químicos, né, pelo menos nesse momento, e não é uma guerra, tem espaço para todo mundo e os bioinsumos estão aí para a questão da sustentabilidade. É isso, Minaré, obrigado pela participação e até uma próxima. Maravilha, obrigado, estamos sempre à disposição, Petro. Valeu, obrigado. Canal Rural Entrevista termina por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas na playlist do Canal Rural Entrevista lá no YouTube do Canal Rural. Obrigado pela audiência e até uma próxima.